Olá, gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Sejam bem-vindos ao meu mundo, o mundo da magia da transformação. Aqui, a espiritualidade e a parte material se tocam e os resultados podem ser incríveis. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre os custódios, os famosos deuses que nos criaram. O que nós poderíamos falar sobre eles? Como são? Porque vocês me perguntaram como que é um custódio violento, como que é um custódio tranquilo. Antes de responder especificamente com nomes, o interessante seria ver como que esta raça se comporta. Eles são uma raça, igual que nós. Muito semelhante conosco, ao ponto que nós podemos ter filhos com eles, né? Ou seja, geneticamente absolutamente compatíveis, porém com uma série de características bem diferentes. Nós tínhamos antes muitos textos aqui no Ocidente que falavam sobre a interação com estes seres. Nos textos antigos isso está amplamente descrito e tinha uma finalidade. Nós hoje tomamos esses textos como textos míticos ou religiosos. Na época em que foram escritos, isso não existia. A ideia era passar para a seguinte geração de sacerdotes as indicações, as dicas de como tratar com eles, o que tinha acontecido, como tínhamos chegado até aqui e o que tinha que ser feito no futuro. Ou seja, o que os próximos sacerdotes podiam ou não podiam, deviam ou não deviam fazer. Por quê? A gente sabia que as bênçãos dos custódios são maravilhosas, mas os castigos são terríveis. Então, nos textos antigos está amplamente tratado. A partir da aparição do monoteísmo, isso é apagado, literalmente. Tudo reescrito, tampado, traduzido de forma errada, e então nós temos uma ideia de um mundo, como falei, monoteísta, um Deus espiritual, etc. Que não digo que não possa existir, aliás, eu acho que existe, né? Que seria, por exemplo, a famosa matriz divina, não a Matrix. Matriz divina. A realidade é que nós temos uma raça intermédia que sempre está dando volta por aí. Então, quais são as características dessa raça? Bom, ela tem uma série de características muito claras e, como nós perdimos as características, estamos só recuperando agora. Então, tem trabalhos magníficos sobre essa área, mas é tudo muito acadêmico. Tá bem? Eu falo que para aprender certas coisas, a melhor forma é a forma lúdica. Eu sou professor. Então, quanto mais tranquilo, quanto mais descontraído você está, melhor você aprende. Não é raro que nós tenhamos um investimento em educação, em condicionamento enorme ao longo das eras. Se vocês vão para o passado, vocês vão ver que o Império Romano, os gregos, tudo, tinham lugares imensos para quê? Para teatros. O que é um teatro? Cada cidade tinha um teatro, sim, porque tinha que representar obras. Ai, que bom, que cultura, não é só cultura. Era doutrinamento. Muitas das obras se referiam aos deuses, outras se referiam a como um cidadão tinha que se comportar. Então, a educação através da parte lúdica das histórias é desde sempre. Não é de agora, não é de Hollywood. Não são os doramas coreanos. Não é o anime, é desde sempre que nós temos isso. Então, para falar um pouquinho dos custódios, hoje eu escolhi um anime, que em realidade não é anime, é um manhwa, porque é chinês, que realmente eu achei fantástico porque descreve muito, muito bem como são estes seres, quais são as características e como se comportam, tanto entre eles quanto conosco. Em realidade, se a gente pegar o Enuma Elish, os textos babilônicos, sumérios antigos, vamos encontrar a mesma coisa. Só que, claro, uma coisa é você ler trabalho acadêmico desse tamanho, outra coisa é você assistir 13 capítulos de um anime. Tá bem? Donghua. É muito mais simples. E vocês aprendem a mesma coisa, digamos, de como se comportam e quem são. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, vou tentar dar a mínima quantidade de spoilers. Alguma coisa vou ter que falar, mas desta vez eu vou tentar não analisar o seriado, e sim só os elementos que, quando vocês assistirem ao seriado, se vocês quiserem assistir, ou ler o mangá, porque está o mangá online, tá? Vocês possam reconhecer os custódios dentro do mangá ou do anime.
E fala, ah, era isso. Ah, eles se comportam assim. Vamos lá. Heaven's Official Blessing, ou a bênção do oficial celestial, é donghua. É uma série animada chinesa, relativamente moderna, é de agora, pouco tempo atrás. E é muito interessante porque conta com luxo de detalhes, o seriado principalmente, duas missões de deus. Este deus chama-se Xeliang, e ele era o herdeiro do trono celestial. Bem que eles demoram muito em morrer, né? Digamos, era o herdeiro do trono celestial. Quando o imperador se retirasse, mas de pau interno, ele fez de par de bolas fora aí, e o imperador externo na Terra. Xiliang não é deus querido dentro da corte celestial por motivo muito simples. Ele gosta dos seres humanos. Ele gosta das pessoas. E por isso, por esse amor que ele tem pelo povo dele, ele se enfrenta com outros deuses e aí é banido, né? Bom, a história começa quando ele ascende, ou seja, vai para a cidade celestial por terceira vez depois de 800 anos e quebra tudo. Ele chega e arrebenta tudo, também sem querer. Ele é todo atrapalhado, tá? Quando termina toda a comoção, a Lin Wen, que se ocupa de toda a parte de informação da cidade, leva ele para a corte e ele fica com uma dívida imensa. E aí aprendemos a primeira coisa. Ponto 1, as coisas na corte são materiais. Então, palácios são derrubados, caem sinos, enfim. Segundo, os deuses podem ser feridos. Então ele fica preocupado de repente que sino caiu sobre deus. O Deus está bem. Nosso conceito ocidental fala como Deus está bem. Deus é imaterial, é energético. Não, eles são físicos, bem físicos também. E aí ele descobre que ficou com uma dívida enorme. Como assim dívida? Sim, dívida. Na corte celestial você tem que ter dinheiro. Claro que o dinheiro para eles não é como o nosso. Se chama méritos. E a forma de ganhar os méritos é muito interessante. Os méritos são uma consequência da devoção dos seres humanos. Quanto mais os seres humanos oferecem devoção, sacrifícios, oferendas, mais mérito ganha o Deus correspondente. Por isso estão os santuários, porque os santuários são uma forma de alimento desse Deus. Alimento, quer dizer, de dinheiro para ele. Então entra uma quantidade de energia que se transforma em méritos e com esses méritos eles podem pagar, comprar certas coisas, né, na corte celestial. Já de cara, ele começa com uma dívida. Então ele vai ter que correr atrás da dívida. Aí ele arruma uma missão, tá, para outros deuses que outros deuses não querem fazer, tem algum problema, estão ocupados e fala, bom, tudo bem, faça você. E a gente vê quanto que a gente abate da tua dívida com essa missão. E um problema no plano terrestre, não vou falar para vocês qual é. É muito interessante, ele realiza duas missões durante o manhwa, durante os capítulos do anime, e bem interessantes, muito bem elaboradas e bem misteriosas. Vale a pena seguir. São capítulos curtos, tem 18 minutos, em realidade tem 15 minutos cada capítulo. É fantástico, é rapidíssimo para assistir. Isso é uma coisa muito interessante. Ele tem que correr atrás de dinheiro para pagar as dívidas. Nossa, que espiritualidade, hein? Mas eles são seres extremamente poderosos. Então, ele termina descendo para a Terra. Aí, antes de descer, a encarregada dos arquivos pergunta se ele precisa de armas e ele fala que ele não pode usar armas porque ele está banido. Em realidade, ele tem uma série de marcas que impedem ele usar armas. Então, fica uma coisa muito clara. As armas que eles usam estão dentro do corpo deles. Por exemplo, ele tem dois ajudantes que aparecem depois, que são dois deuses menores, que são Nanfeng e Fushao. E eles utilizam armas como fogo, por exemplo, vento, etc., que estão incorporadas neles. Então, quem olhar de fora pode parecer que eles são seres energéticos. Em realidade, ele tem a arma incorporada no corpo. Xeliang também teria, mas ele foi banido em algum momento e ele não pode usar as armas que estão incorporadas. Então, ele utiliza uma arma defensiva que é Ruoye. Ruoye é uma fita inteligente, uma fita de seda, aparentemente, que serve tanto com propósitos defensivos quanto para um monte de outras coisas que ele quer usar. Em realidade, seria uma espécie de misto entre a corrente de Wong com a capa do Doutor Estranho. Ou seja, a corrente de Wong com a inteligência da capa do Doutor Estranho. É algo assim. Uma vez que ele desce no plano terrestre, o anime vai girar, em parte, em torno dos mistérios que ele tem que resolver, da missão que ele tem que fazer para ganhar o dinheiro, para pagar o desastre que fez, e em parte, em volta do romance que ele vai ter com
o Hashem, que é um demônio. Dito demônio, ou seja, é um deles, é um dos deuses, mas que está contra a corte celestial. E não só está contra, como que ele deu uma surra em 34 deuses, mais ou menos se não me engano, ganhou de todos, humilhou todos, e então está todo mundo com o traseiro na mão com ele, também, porque ninguém conseguiu vencer, ninguém sabe quem que é e ninguém conseguiu vencer. Os únicos dois deuses que safaram da surra e da humilhação são os dois ajudantes que o Gillian tem durante o seriado, tá bem? Esses dois ajudantes são muito interessantes, porque são chamados de deuses menores. São conhecidos como generais, ou seja, são militares. E se a gente tivesse que fazer uma analogia com o nosso sistema, nós diríamos claramente que eles são malaquim, ou seja, são equivalentes aos nossos anjos, guerreiros. Não são amigos entre eles, a maior parte do tempo estão enfrentados, típico dos deuses. E a partir daí, com tudo isso, a coisa avança. Tá? Ao longo do anime se discute muito, por exemplo, a corrupção da corte celestial, os problemas que surgem da interação entre os deuses e os seres humanos, e por aí vai. Né? Coisas interessantes que você tem, que às vezes a gente não entende, mas que fica claro quando a gente coloca eles como seres físicos, é que eles podem ser feridos, por exemplo. Então, em certos momentos, eles têm que se proteger, porque podem morrer. Como um Deus pode morrer? Um Deus espiritual, como nós imaginamos, não pode morrer. Mas eles não são espirituais, eles são físicos. Só que com enormes poderes e com a capacidade de interagir com o que nós chamamos mundo espiritual. Então, durante a história também aparecem espíritos que podem ferir os seres humanos em certos lugares. Então, sim, tem certos locais onde, se você entrar, os espíritos podem te ferir, podem até matar. Ok? Eles, como são de outra realidade, podem interagir tanto com os seres humanos quanto com os espíritos. E aí se geram toda uma série de coisas que, quando a gente compara com a Bíblia, com Enuma Elish, com os textos diferentes ao longo do mundo, é a mesma coisa. Por exemplo, em um momento se fala de um dos protagonistas, que é um general jovem, que é o sucessor de um dos grandes generais. Também. E qual foi a forma que ele ganhou? Porque ele é um ser humano que foi ascendido ao reino celestial. De que forma? Ele massacrou uma cidade inteira. Matou todo mundo. Então, aí o Gillian, o príncipe herdeiro, né, fala: o caminho à divindade está totalmente banhado em sangue. É uma das formas. No caso dele é outra forma diferente. Ele foi um cara tão amado que foi ascendido. É a outra forma de subir. Porque Gillian originalmente também é um ser humano. Então isso estabelece uma coisa que também está nos nossos textos, só que também aqui escondida. Tem seres humanos que ascendem ao mundo dos custódios. Isso também está no anime. Outra coisa interessante é o conceito sobre qual é a interação entre os deuses e os seres humanos. E no momento ele pergunta, né, por que um dos protagonistas, um dos personagens, né, não cuidou dos seres humanos aí. E o assistente dele fala: você sabe que para nós um ser humano e uma formiga é a mesma coisa. Então isso faz eco nos textos antigos, onde mostram muitas vezes o desprezo, o pouco caso que os deuses têm com o ser humano. Como um todo, Heaven's Official Blessing é um anime que dá uma quantidade enorme de informação sobre os custódios, desde uma visão oriental. Como falei antes, como eles guardaram toda a documentação sobre estes seres, o único que tiveram que fazer é colocar numa historinha. Mas para eles é normal. Nós perdimos essa informação. Então, para nós agora, é tudo surpresa. A gente lê o Mauro Bilino, a gente lê a obra de Paul Wallis, o pastor anglicano, e a gente fica: ai meu Deus, olha o que ele está falando. Quando vocês vão para o mundo oriental, aquilo está à disposição de todo mundo, porque eles não perderam essa informação, guardaram. Se vocês querem uma forma rápida e divertida de saber como são os custódios, assistam a Bênção do Oficial do Céu.
Tá? Está na Netflix, assim que é super fácil. Não tem desculpa, hein? O romance é muito clichê, vocês vão ter que ter paciência, porque os dois passam grande parte do tempo tentando descobrir que se o outro é ou não é um demônio, e etc, etc, etc. Então são um monte de frases assim ambíguas e, bom, tem que ter paciência para passar por essas partes, também porque é longo. Fora isso, tem um monte de coisas interessantes e, tal como falei para vocês, a parte, digamos, de história detetivesca, os dois casos que ele resolve são muito, muito, muito interessantes. Também tem muita mais informação dentro, mas para falar disso deverias entrar diretamente nos spoilers e não vale a pena. Este é um anime que eu aconselho vocês a assistir com cuidado. Como eu falei, é rápido, são capítulos de 15 minutos basicamente, então vocês assistem maratona em um instante, mas tem muita informação. Acho que vai ser bem interessante para todos aqueles que querem saber como são os nossos amados custódios, os Elohim, os Anunnaki, vistos através da lente oriental. Bom, gente, com isso vamos encerrar este vídeo por aqui. Muito obrigado por estar comigo, dividindo todos estes temas. E como falo sempre para vocês, se a Deus e o Deus estão de acordo, a gente se encontra no próximo vídeo ou em algum podcast por aí. Um grande abraço a todos.